Olá, bem-vindos a todos a mais um Papo Aberto aqui na Exame Invest. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de um assunto que está no centro das atenções, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos falar de terras raras, algo que também está sendo, está voltando, né, na pauta internacional, especialmente também depois da situação de conflito entre dois países que são grandes produtores também de minerais e também de terras raras, Rússia e Ucrânia. Mas a gente vai falar de terras raras no Brasil e vamos falar desse assunto com um convidado super especial, que é o Pedro Paulo Dias, que é secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia. Muito bem-vindo, Pedro, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui na Exame Invest. A honra é minha, Carlos, estar aqui com vocês falando para o público da Exame. Vamos lá, então, vamos direto ao ponto, vamos falar de terras raras. Primeiramente, para o nosso público que é mais leigo, né, que não sabe muito sobre o que é terra, o que são as terras raras, eu vou começar perguntando uma definição disso, Pedro, e também onde a gente encontra as terras raras aqui no Brasil. Então, Carlos, o que se chama de terras raras é um conjunto de 17 elementos, tá? Que são encontrados, em geral, em muito baixa concentração na crosta terrestre. E por isso que eles são denominados de terras raras. Tá? Então, existe um subconjunto desses elementos que eles são aqueles que são aplicados, né, a setores de alta tecnologia. Então, posso citar aqui, por exemplo, neodímio, praseodímio, também lantânio, cério, disprósio. São alguns desses 17 elementos que são muito falados quando o assunto é principalmente energia renovável e veículos elétricos, que é o que chama maior atenção aí e que impulsiona fortemente a demanda por esses elementos de terras raras, tá? Agora, secretário, no Brasil existem minas de terras raras, existem jacidas importantes e se existe também uma exploração em andamento por empresas brasileiras ou por empresas estrangeiras operantes aqui no Brasil nesse setor? Com certeza, Carlos. O Brasil ele tem um potencial grande. O Brasil hoje é o país com a terceira maior reserva de terras raras no mundo, tá? E infelizmente a nossa produção ela ainda não avançou como poderia, tá? E por isso que o governo tem trabalhado já para que a gente possa avançar nessa produção também. Tá? Então, o Brasil hoje ele conta com reservas, por exemplo, em Araxá, em Minas Gerais, em Catalão, Goiás, também em Minasul, ali no extremo norte de Goiás, também há reservas de terras raras. E o Brasil ele conta com reservas de, eu poderia dizer aí, dois principais tipos, tá? Então, reservas de carbonatitos, que são as reservas lá em Araxá e Catalão, e também reservas de argilas iônicas, que estão no extremo norte de Goiás, que são bastante semelhantes ao que ocorre no sudeste da China, tá? Que é o principal produtor de terras raras hoje, concentrando aí cerca de 90% do mercado. Então, a gente tem um potencial bastante interessante de aproveitar essa reserva mineral que o Brasil tem e avançar no sentido da produção. Tá? Para isso, a gente precisa desenvolver tecnologia e avançar com o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das minas propriamente. Tá? Então, esses projetos, alguns deles ainda estão em fase de melhor definição de processo tecnológico, para que se tenha custo competitivo internacionalmente, né? Enquanto outros já estão numa reta final, aí, com expectativa de produção iniciar ainda em 2022. Tá? Não, perfeito. Então, secretário, justamente esse ponto, vou aproveitar falando dessas questões das reservas brasileiras e da possibilidade do Brasil também começar a produzir e exportar como a China, porque a China, além do grande produtor, é um grande exportador de terras raras. Há empresas locais brasileiras que atuam nesse setor, ou melhor, qual que é a legislação, qual que são as leis, se há leis específicas para empresas que querem operar no setor de terras raras, são iguais às leis de mineração normal, né, como minério de ferro, como outros minerais que o Brasil já extrai, ou são leis separadas, são leis diferentes, são leis mais duras, mais rígidas? Como é que fica isso e como é que é a lei para exportar também esse tipo de produto, de mineração? Não, nesse caso, Carlos, não há qualquer diferença, tá, em relação às leis e todos os normativos que já se colocam para a mineração como um todo.
tá? Então, as empresas elas vão estar sujeitas aos ritos, né, tanto do licenciamento junto à Agência Nacional de Mineração, quanto do licenciamento ambiental junto aos órgãos, principalmente estaduais, tá? Na maioria dos casos que atuam licenciando os projetos de mineração, tá bom? Então, não há essa diferenciação, o que é muito bom, porque esse é um setor que ele vai poder se beneficiar de tudo que nós temos construído ao longo desses últimos anos em termos de normativo para o setor mineral. Tá? Eu vou te dar um exemplo, Carlos, que é bem recente, que é o Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas. Tá? Essa foi uma resolução publicada pela Agência Nacional de Mineração agora em março, que coloca o Brasil no mesmo patamar de transparência, de qualidade de informação acerca das suas reservas, do que alguns competidores internacionais que já atuam com um padrão internacionalmente aceito e gerido já há bastante tempo. Então, isso é um grande avanço para a mineração brasileira. Então, a partir dessa resolução, as informações sobre reservas minerais no Brasil vão cada vez mais estar colocadas por parâmetros internacionais e por profissionais qualificados e preparados justamente para elaborar esses relatórios que provêm aí ao mercado uma segurança muito grande em relação à viabilidade dessas reservas. Tá? É muito diferente você achar um recurso, mas que ainda não foi submetido a um grande escrutínio aí acerca da sua viabilidade econômica e ambiental, principalmente. Tá? Então, esses padrões que nós estamos avançando aqui também no Brasil são padrões que permitem justamente você sair do que seria um recurso para o que a gente chama de reserva, ou seja, reserva é quando a gente já passou por uma análise de processo que vai ser aplicado, por exemplo, para a recuperação daquele elemento, já passou por uma análise dos impactos ambientais e quais são as tecnologias que vão gerar menor impacto, e passou por uma análise, inclusive, de mercado, né? Se aquele processo ele consegue trazer um custo de produção que torna viável aquele empreendimento. Então, esses relatórios, eles realmente colocam aí muito maior segurança, tá? Não só para investidores, mas para agentes financiadores também atuarem na mineração brasileira. É importante destacar que muitos projetos no Brasil, eles já contam com relatórios definidos por padrões internacionais por vontade do empreendedor. Então, são empreendedores que, para captar recursos, principalmente no exterior, precisam, né, elaborar esse tipo de relatório, e agora esse padrão brasileiro ele vai exigir esse tipo de qualificação também para as informações em geral acerca da mineração e das reservas no Brasil. Pois é, né, secretário? Eu queria também falar sobre esse ponto, né, também sobre o Plano Nacional de Mineração, né, até 2050. Essa questão da parte regulatória eu acho muito importante. Mas antes de chegar nesse ponto, também queria tratar um pouco da questão da transição energética, porque é essa a razão do verdadeiro interesse do mundo pelas terras raras, não só no Brasil, mas mundo afora. Mas a pergunta considerando esse avanço que o Brasil fez, seja em termos regulatórios, que também em termos tecnológicos também, né, em linha geral na parte da mineração. Há interesse por parte de mineradoras estrangeiras de operar aqui no Brasil para a extração de algumas terras raras, por exemplo, em Catalão, ou, por exemplo, a questão das argilas iônicas, ou ainda não chegamos a essa fase de empresas estrangeiras querendo entrar no mercado brasileiro para tentar extrair ou explorar esses recursos naturais? Não, assim, Carlos, assim, a exemplo do que se coloca para outros minerais, tá, o setor de terras raras ele também tem uma atratividade, né, para empresas estrangeiras que já têm atuado no setor, assim como empresas nacionais que contam com capital estrangeiro, né, financiando as suas operações. Tá? Então, isso é muito comum na mineração como um todo e se aplica também para as terras raras. Tá? É importante a gente notar que o mercado brasileiro está se desenvolvendo, né? Isso a gente tem atuado muito também. O mercado financeiro para investimento em projetos de mineração é algo que está crescendo agora no Brasil. Você deve ter observado, né? Nós tivemos 2 IPOs no ano passado de bastante sucesso, depois de um período longo aí que nós não tivemos entrada de novos ativos de mineração na B3. Então, esses 2 IPOs foram um baita sucesso e demonstram o quanto que o investidor brasileiro ele está aprendendo e desenvolvendo a sua cultura para investimento em projetos de mineração. Então, ainda hoje, muitos dos projetos
que avançam no Brasil, principalmente projetos Greenfield, né, novas operações, junior companies nesse setor, contam principalmente com financiamento internacional. E a gente quer transformar isso, tá? Não reduzindo o financiamento internacional, muito pelo contrário, ampliando e complementando com um apetite maior do investidor nacional. Tá? E para isso, nós temos atuado em algumas frentes. Nós lançamos no ano passado, tá, uma iniciativa de rede colaborativa de financiamento à mineração no Brasil, chamada Invest Mining, que tem reunido uma série de gestores de recursos e bancos financiadores da mineração, justamente para troca de experiências e trazer um pouco da visão, da cultura que já existe internacionalmente para desenvolvimento de competência e apetite por parte dos investidores e financiadores nacionais. Tá? Essa é uma grande agenda. Nós assinamos também, em fevereiro agora, um acordo de cooperação com o BNDES, com foco também em produtos financeiros para o setor mineral. Perfeito, perfeito. Agora, secretário, só para a gente então abordar a razão do interesse do mundo por esses minerais, a questão da transição energética. Não somente pelas terras raras, mas também para outros minerais, como por exemplo o lítio, que não faz parte desses 17 minerais na tabela periódica, né, mas de fato é também um mineral que está ganhando cada vez mais espaço, especialmente pela produção de bateria de carros elétricos. Agora, eu queria perguntar, qual que são os minerais que o governo brasileiro considera hoje estratégicos? Como que é a abordagem do governo para esses minerais? De novo, se existem restrições, se não existem restrições para exportação, e também fazendo um comparativo com países vizinhos. A Bolívia, que é a maior reserva de lítio do planeta Terra, né, atualmente conhecida, mesmo que ainda pouco explorada, está levando adiante um processo regulatório baseado em licitações que impõem para as empresas que irão extrair a produção em loco com a transferência de tecnologia para a produção de baterias na Bolívia. Claro, ainda não conseguiram levar adiante o processo, está demorando muito, o lítio não foi extraído, já teve uma licitação que foi anulada, há uma situação complicada por lá, mas o objetivo da Bolívia é transformar o país não só em um país de extração de minério, mas também de produção de valor agregado, né? Essa é a ideia do Brasil também, ou a estratégia por aqui é outra? Então, Carlos, eu vou te dar um panorama geral e depois eu vou entrar no lítio. Tá? Quando a gente fala de transição energética, tá? Não é possível, né, o mundo alcançar sucesso na transição energética para energias mais limpas sem um aumento expressivo da produção de diversos minerais. Tá? Isso existem uma série de relatórios do Banco Mundial que ressaltam essa característica das energias renováveis, que é de serem muito mais intensivas em minerais, tá? E aí é um conjunto deles que realmente são impulsionados aí por esse movimento de transição energética. Eu vou citar aqui aqueles minerais que nós estamos considerando, né, num caderno específico de desenvolvimento do Plano Nacional de Mineração 2050. Tá? Então, além das terras raras que nós falamos aqui e do lítio, que você também comentou, tá? Nós tivemos um impulso muito grande na cadeia do alumínio, por exemplo, do cobre, do níquel, que são minerais que têm um mercado maior e mais desenvolvido. Também há oportunidade grande na cadeia do nióbio, da grafita, cobalto, vanádio, urânio, manganês. Tá? Então, são pelo menos 11 minerais aí que nós estamos com um olhar mais detido, tá? Nesse primeiro momento, com um estudo específico voltado para a cadeia desses minerais para a transição energética. Tá? Se você olhar um conjunto de minerais estratégicos, tá? Aí nós estamos falando de um conjunto mais amplo. Tá? O Brasil adotou esse conceito de minerais estratégicos, que ele contempla tanto minerais aplicados a cadeias de alta tecnologia, que aí se enquadram e são muito relacionados a esses minerais que eu aqui coloquei, como também minerais dos quais o Brasil ou depende muito fortemente de importações, e aí eu cito nesse momento aqui o potássio e o fosfato, tá? Principalmente, que têm sido afetados aí por conta dos conflitos internacionais, e também inclui no conceito de minerais estratégicos minerais nos quais nós temos vantagem e podemos nos posicionar e ampliar, na verdade, a nossa posição de liderança a nível mundial. Tá? Então, esse é um conjunto amplo. E quando a gente fala de minerais aplicados a segmentos de alta tecnologia, né, a geração de energia renovável
e produção de veículos elétricos estão aí puxando muito fortemente essa demanda que está relacionada totalmente à transição energética, tá? Falando especificamente do lítio, cara, eu tenho um dado aqui para você que ele responde muito das suas colocações. Tá? O mundo ele caminhou em termos de crescimento da produção de lítio de forma muito significativa nos últimos anos, tá? Principalmente para a bateria. Então, nós estamos falando aqui de uma produção que ela saiu, tá, de menos de 10 mil toneladas lá em 1995 e superou 80 mil toneladas já em 2020. E os principais produtores são Austrália e Chile, né? Mercados que ao longo desse período se posicionaram de forma muito aberta, tá? E muito dedicados à atração de investimento e desenvolvimento, né, do seu potencial. A gente não vê aqui a Bolívia, apesar de há muito tempo, né, o mercado ele ter a consciência acerca do potencial da Bolívia para a produção de lítio, a gente não viu a Bolívia despontar aqui como um grande produtor até hoje, e quem fez isso foi quem estava com uma visão muito alinhada ao mercado e ao desenvolvimento dos ativos via atração de investimento, tá, Carlos? Eu costumo dizer que eu sou oriundo do BNDES, tá? E lá o nosso foco é o financiamento de longo prazo dos investimentos do Brasil de forma sustentável, né? Então, eu tenho dito muito que sem investimento, sem um potencial grande de investimento e desenvolvimento das nossas capacidades, a gente não avança, tá? E a melhor forma que a gente tem para atacar todas essas oportunidades trazidas por esse contexto da transição energética é nos preparando, como a gente tem feito nos últimos anos, para que o tomador de decisão, aquele que vai definir, né, o quanto que ele vai aplicar de recurso num determinado projeto e onde, porque é importante a gente ressaltar que os projetos eles competem a nível internacional, né, pelos recursos dos investidores. Então, a gente precisa que ao alocar recurso, o investidor ele tenha muita segurança no mercado brasileiro sobre diversos aspectos, tá? Então, por isso que nós temos avançado na agenda regulatória, temos avançado com a estruturação, o fortalecimento da nossa Agência Nacional de Mineração. Essa é uma grande agenda que está evoluindo, tem dado frutos, né, que a gente pode ressaltar aqui por meio das diversas resoluções que a ANM tem publicado de forma a orientar e prover essa maior segurança, redução de incerteza para o investidor e também o potencial que o Brasil precisa aproveitar em termos de sustentabilidade, né? O Brasil ele possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, tá? Isso tem sido um diferencial competitivo cada vez maior hoje em dia, porque não adianta a gente fazer uma transição energética que elimine o combustível fóssil da geração direta, ou, por exemplo, dos transportes, mas você transfira isso para uma energia elétrica que não seja de origem limpa. Tá? E aí o Brasil ele se destaca muito nesse quesito. Tá? Então, tanto as indústrias quanto a própria indústria de transporte no Brasil, seja indústrias de equipamentos, de bens de capital, indústrias de materiais, né, quando falamos aqui do processamento desses minerais via transformação mineral, se beneficiam muito da característica brasileira de ser uma matriz energética, uma das mais limpas do mundo. Planeta, tá? Isso é um diferencial competitivo para a atração de investimentos enorme, que já tem se colocado muito fortemente no mercado. Tá? Então, o lítio, ele é sim uma grande oportunidade. Nós temos reservas de classe mundial ali no Vale do Jequitinhonha, que têm sido desenvolvidas e que têm total condição de colocar o Brasil numa posição muito destacada nesse mercado internacionalmente. Não só produzindo somente o mineral lítio ou o concentrado de lítio, mas avançando, inclusive, na cadeia com produtos químicos já, são 2 exemplos, carbonato de lítio e hidróxido de lítio, e também com uma possibilidade de nós avançarmos ainda mais aí para próximo da produção das próprias baterias, né, íon lítio, que são o grande mercado aí que tende a crescer muito nos próximos anos. Então, essa cadeia ela contém diversos elos de produção e o Brasil tem total condição de se posicionar
de forma muito destacada nesse setor e já estamos fazendo. Tá? Já existem empresas que têm se colocado muito destacadamente e ofertado a partir do Brasil para grandes players globais de baterias. Temos alguns nomes também de empresas envolvidas já nisso, ou de alguns países, ou ainda não podemos divulgar? Cara, isso tudo é público, tá? Eu na minha posição aqui, eu evito, né, citar nomes de empresas para não ser injusto, né? Porque eu não consigo garantir que eu estou tendo, claro. que eu vou esquecer de citar alguém aqui, tá, Carlos? Mas isso é público. Qualquer pesquisa aí vai trazer para você quem são aquelas empresas que realmente estão avançando e estão se posicionando muito bem nesse setor. E para o investidor, de fato, é uma grande oportunidade. Tá? O Brasil, nós temos nesse sentido trabalhado aqui, estudado como que a gente pode avançar de forma a prover essa maior certeza para o investidor dos diversos elos da cadeia, também nesse mercado do lítio. Tá? Isso é uma meta nossa, realmente fazer aqueles ajustes, aperfeiçoamentos que forem necessários para que o Brasil aproveite toda essa oportunidade e essa vantagem comparativa que ele tem nesse momento. Perfeito. Então, modelo diferente da Bolívia, mas também interesse eventualmente desenvolver uma cadeia produtiva também com outros produtos, né, com mais valor agregado aqui também, mais alinhado com o mercado, né? Esse para fazer o assunto da mensagem, né, secretário? E sempre provendo segurança, transparência e previsibilidade para o investidor. É assim que os mercados evoluem, esse é o nosso entendimento. Mas, secretário, tem a questão também de outros minerais que o Brasil também é um grande produtor, não são terras raras, mas aproveito já que o senhor está aqui conosco hoje para perguntar, porque o preço também está subindo muito nesses minerais. Falamos do cobre, também do níquel, né? Minerais que também são fundamentais para criar baterias, por exemplo, né, de carros elétricos, que inclusive, por causa disso, está aumentando muito, está valendo hoje que uma bateria de um carro elétrico popular lá na Europa está custando $7.000, mais ou menos, então já não é tão popular assim o custo do veículo. Então, eu queria perguntar como é que estão as perspectivas e os projetos nesses dois âmbitos e se há um crescimento da produção do Brasil, se o Brasil pode se tornar um player mundial na exportação, na produção e exportação desses dois elementos tão fundamentais para as baterias dos carros do futuro. O Brasil ele já tá, Carlos, e tem crescido, ele já é um grande produtor de cobre, tá, exportador de cobre, e nós estamos também retomando operações importantes de níquel, tá? Eu vou te dar eu acho que é importante o teu telespectador ele ter alguns números aqui do setor mineral e depois eu vou entrar propriamente nesses minerais, tá? Então, só para destacar, em 2021, a produção de bens minerais brasileira, ela alcançou 339 bilhões de reais, tá? Isso é um crescimento de 62%. É uma contribuição enorme aí para o PIB brasileiro desse setor que é de tamanha relevância para o Brasil, para a atividade econômica brasileira como um todo. Tá? Em termos de saldo comercial, né, quando a gente fala das exportações e desconta aí as importações, olhando só para o setor mineral, é um saldo de 49 bilhões de dólares, tá, que o setor alcançou em 2021. Isso só para ter uma ideia de grandeza, Carlos, isso corresponde a cerca de 80% do saldo total da balança comercial brasileira. Tá, aí eu faço questão e lhe agradeço de poder colocar esses números aqui para o telespectador, porque nem sempre, né, a sociedade em geral ela tem essa visibilidade da mineração como um grande sustentáculo aí da balança comercial brasileira como um todo. Né? Se fala muito do agronegócio, que ele realmente tem um destaque importante, mas aqui quem conhece um pouco de mineração sabe que são esses dois setores, né? Eles de fato têm um papel muito destacado aqui, sustentando a nossa balança comercial. Quando a gente fala especificamente de cobre, nós tivemos um aumento da produção de cobre, do valor de produção de cobre, da ordem de 74% em 2021. Níquel foi a produção que apresentou o maior crescimento, tá? Um crescimento de 183% em 2021, tá? Em termos de produção. E são grandes destaques em termos de comércio exterior também, tá? Inclusive sobre cobre, cara, eu queria aproveitar e colocar aqui que na próxima semana, né, a nossa secretaria, eu vou estar participando aqui junto com um dos nossos diretores da Semana de Cobre lá no Chile, onde nós vamos trazer
todo esse potencial de cobre no Brasil, inclusive de novas províncias minerais que têm se desenvolvido muito para cobre. Tá? Então, temos oportunidades tanto para a descoberta de ativos de classe mundial, a gente acredita muito nisso, o nosso serviço geológico ele tem trazido cada vez mais informações que apontam para o potencial brasileiro de descoberta dessas novas jazidas e também de projetos de médio porte. Tá? O Brasil ele tem um potencial muito grande para desenvolver operações de médio porte, coisa que já acontece com muita frequência em países onde a mineração avançou mais, Canadá, Austrália, por exemplo, e a gente está aqui, eu diria que iniciando essa onda, tá, Carlos? Então, eu me colocando aí agora na posição do investidor, é algo que eu estaria com um olhar atento aí, Claro. com a lupa virada para esses projetos de médio porte que carregam um potencial de valorização muito grande e, inclusive, um potencial de desenvolvimento, de termos de prazo de desenvolvimento mais curtos. Então, realmente é um grande potencial aí para os investidores que estão, tanto aqueles que já atuam na mineração, quanto aqueles que estão se aproximando em função desse cenário aí de transição energética, tá? Perfeito, perfeito. Não, com certeza é um setor onde os investidores devem ficar de olho, porque é muito interessante, muito promissor, né? Agora, secretário, só pegando um gancho do que o senhor falou, da questão da balança comercial brasileira e das exportações, e do fato que a mineração é um dos pilares, se não o pilar fundamental para a balança comercial brasileira. A maioria das exportações de minério, em geral, né, de produtos minerais, vão para a China, né? Sai do Brasil e vão para a China. Tem outros mercados também, mas a China é o maior comprador do Brasil, não só de produtos minerais, como também produtos alimentares, entre outros. Na Europa e também em outros países, se olha para isso com certo receio, até com uma certa preocupação, na base daquilo que a China, por exemplo, faz na África, o chamado land grabbing, não somente para a comida, né, para os alimentos, mas também para a mineração, ou seja, adquirir terrenos, adquirir minas, adquirir, vamos dizer assim, áreas exploráveis, e explorar aquelas áreas ou para agricultura ou para mineração e levar embora aquelas riquezas naturais, vamos dizer assim, deixando o país de fato ou com problemas alimentares ou até com carência desses produtos minerais. No Brasil, temos uma possibilidade que isso aconteça ou as leis brasileiras, nesse caso, são mais rígidas? Qual que é a situação? E, de fato, por exemplo, eu estava lendo que há uma mineradora chinesa que já opera em uma mina de Catalão, comprou uma da Anglo American. Ou seja, os chineses já estão entrando no Brasil nesse âmbito com esse tipo de atitude ou aqui é diferente? Vamos lá, Carlos. Você conhece muito bem, teus telespectadores, que o capital ele tem diversas origens, tá? E aqui no Brasil não é diferente, tá? Então, o capital que atua na mineração no Brasil, ele tem várias origens. Ele vem muito do Canadá, porque é um mercado financeiro bastante desenvolvido, né? Temos capital nacional empregado também nesse setor. E o fato é que, como você bem colocou, a regulação que já está posta aqui no Brasil, ela está entre das mais protetivas e sustentáveis do mundo. Tá? Isso é algo que a gente fala com muita tranquilidade, é algo que a gente tem, inclusive, evoluído nos últimos anos. A visão de desenvolvimento sustentável na mineração é uma visão muito forte, tá? Que, de fato, orienta as operações para que elas possam prover cada vez mais benefício para a população que está ali naquelas regiões, naqueles municípios produtores. Tá? Então, nós não temos, né, não precisamos ter essa preocupação aqui no Brasil. Tá? O que precisa haver, e ainda bem que nós já estamos tão avançados, é como você bem colocou, essa regulação, essa orientação de política que faz com que as diversas atividades produtivas elas avancem no sentido de prover cada vez mais benefício para as populações do seu entorno. Tá? Essa é a visão da mineração e das mineradoras, né, dos diversos CEOs que nós conversamos aqui. Nós ficamos muito bem surpreendidos com os diversos projetos, como que eles trazem de fato essa preocupação e esse relacionamento de provisão de bem-estar, tá, e de elevação, inclusive, dos empregos, da renda gerada ali na população local. Tá? Isso é algo muito forte e que já está presente, está na cultura do minerador brasileiro. Tá? O Brasil tem uma tradição muito grande, ele sabe fazer mineração, e isso tem sido destacado por diversos líderes, né, de negócios, de empresas, que a gente conversa aqui no nosso dia a dia. Tá?
Perfeito, perfeito. Então, terminando que o nosso tempo aqui está se esgotando, só para entender, voltando um pouquinho para trás, mas pegando o gancho com essa questão do Brasil sabendo fazer mineração, assim como o Brasil, por exemplo, sabe fazer exploração petrolífera submarina, o Brasil tem uma certa cultura também em algumas áreas específicas. Existe a possibilidade, assim como no setor petrolífero, do governo leiloar algumas áreas, fazer algumas rodadas de leilões de algumas áreas minerais, ou o sistema é diferente, não teremos o mesmo modelo como foi, por exemplo, no caso do pré-sal, no caso da mineração, é outra filosofia e a gente não verá, por exemplo, a entrada todos juntos de estrangeiros para aquele específico lote de mineração. Então, Carlos, deixa eu tentar te responder bem aqui para não ficar dúvida, tá? O modelo ele é distinto, tá? Na mineração, existe um modelo de prioridade, tá? Então, assim, você quando tem uma área livre para ela ser explorada, quem fizer um requerimento para fazer a pesquisa ou começar a explorar aquela área, quem chegar primeiro, ele tem ali o direito de fazer a pesquisa e, eventualmente, se aquilo evoluir para uma condição de produção mineral, ele fazer a lavra, tá? Isso é um modelo que é vigente. O que nós... Aí eu vou aproveitar aqui o teu gancho para falar um pouco do que nós temos feito em relação a áreas que já foram objeto de pesquisa ou de lavra no passado e que foram, por algum motivo, devolvidas ao Estado. Tá? Então, hoje tem um conjunto grande de áreas na Agência Nacional de Mineração, que são áreas que nós chamamos em disponibilidade. Tá? São áreas que foram objeto de pesquisa, por algum motivo retornaram. Tá? E nós temos feito aí o maior movimento, né, da história brasileira no sentido de devolver essas áreas para o mercado. Então, foram feitas até agora 5 ofertas, né, de áreas em disponibilidade para o mercado, e nesse caso, quando aparece mais de uma empresa interessada em determinado ativo, há uma rodada de leilão, tá? Mas isso é direcionado especificamente para as áreas em disponibilidade que contam com mais de uma empresa interessada, tá? Tem uma primeira rodada de manifestação de interesse, havendo mais de uma empresa, tem essa rodada de leilão, tá? Um outro movimento que nós temos feito e que estava parado, né, há muitos anos, há décadas, é o movimento de ofertar alguns ativos do nosso serviço geológico. O nosso serviço geológico brasileiro ele atuou durante muitos anos com pesquisa mineral, desenvolvendo, né, o potencial ali de diversas reservas. Tá? E esses ativos eles estavam, né, na posse aí do serviço geológico e não eram negociados. Tá? Então, o governo brasileiro ele retomou, ele, na verdade, buscou essa agenda para trazer esses ativos ao mercado. Tá? Nós temos contado com a parceria aí do PPI também para fazer isso. E esses ativos especificamente, como são ativos direitos do Serviço Geológico Mineral, do Serviço Geológico Brasileiro, eles são ofertados aí sim no modelo de leilão. Tá? Mas isso é porque é um ativo que já tem, né, uma empresa, né, nesse caso aqui o próprio Serviço Geológico, como detentor ali do direito minerário. Tá? Mas isso não se confunde com o modelo geral da mineração brasileira, que não prevê a realização de leilões, e sim o direito de prioridade. Secretário, ultimíssima pergunta para encerrar, lhe peço até para ser telegráfico, que o nosso tempo aqui já estouramos, ao tempo eu sei que a sua agenda também está muito corrida. Uma coisa que também é bastante interessante, me intriga um pouco, é como nossos vizinhos atuam na mineração e como a gente, nossas regras próprias nacionais, são muito mais limitantes nesse aspecto. O caso emblemático é a Guiana, né, porque com a fronteira com o Amapá, do lado da Guiana na fronteira estão minerando sem parar, e do lado brasileiro, por causa de, além de reservas indígenas, também limitações ambientais, é basicamente paralisada a atividade de mineração por lá. Há algum tipo de mudança que a gente poderia pensar ou estamos aguardando algum tipo de mudança por parte do governo para tentar equalizar um pouco esse sistema, essa situação, porque daqui a pouco nossos vizinhos vão ganhar muito mais do que a gente, e a gente sentado em cima dos recursos sem poder fazer nada por causa dessas limitações legais, né? Qual que é a posição do governo sobre isso? Carlos, todo o caminho que a gente tem feito, tá, de desenvolvimento da mineração sustentável, ele é com muito cuidado, tá? E ele é trabalhado de forma sempre muito transversal e muito transparente, né, em relação a onde podemos
avançar em termos de desenvolvimento, sempre com cuidado em termos de sustentabilidade ambiental e social muito grande. O governo tem sim um olhar, né, para essas áreas que apresentam algum tipo de bloqueio para a mineração, mas sempre um olhar pautado pelo desenvolvimento sustentável, tá? Observando muito especificamente onde é possível avançar e sempre de forma compartilhada, né, em termos de projetos, com os órgãos ambientais, com outros ministérios, inclusive, para que a gente possa, sempre com muita segurança e com muito respeito ao meio ambiente, buscar essa melhor conciliação, né? Eu acho que quando essa tua fala, a gente precisa trazer muito forte tanto a questão que é essencial, que é a preservação ambiental, quanto o desenvolvimento socioeconômico. Claro. Tá? Então, essa conciliação é algo que não é simples, tá? Achar os melhores caminhos de forma a trabalhar isso numa agenda de desenvolvimento sustentável, e é isso que o Ministério tem promovido. Inclusive, eu vou aproveitar, Carlos, para lhe convidar, né? Nós temos um seminário previsto aí para agora, final de maio, tá? Ou início de junho desse ano, focado nos ODS na mineração. Então, como que as empresas elas têm praticado os objetivos de desenvolvimento sustentável em operações de mineração. Tá? Esse é um grande foco, é como a gente tem trabalhado aqui no Ministério. Perfeito, perfeito. Então vamos aguardar mais notícias e mais desenvolvimento, né, também nesse aspecto do desenvolvimento sustentável da mineração. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Teria muitas outras perguntas aqui para o secretário Pedro Paulo Dias, né, secretário do Ministério de Minas e Energia, secretário de Geologia e Mineração, mas isso vai ficar para uma próxima ocasião, né, o próximo convite que já fica aqui feito para o secretário aqui na Exame Invest, mas por enquanto, muito obrigado, secretário, por sua participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco hoje, aqui na Exame Invest. Eu que agradeço, Carlos, a oportunidade de falar de um setor com tanto potencial. Então, é com muita tranquilidade, estou à disposição aqui para tantos convites, né, que você possa fazer aí, para a gente trazer sempre aquilo que está com maior destaque aí para investimento no setor de mineração. Tá? O Brasil ele tem muita oportunidade, e é por isso que a gente traz com tanta naturalidade aqui aquilo que pode ser feito e o quanto que os investidores no Brasil precisam, acho que, vencer um pouco o tempo que ficou para trás, né? Eu acho que a gente precisa correr um pouquinho para olhar para esse setor de uma forma diferente, a exemplo do que os nossos amigos canadenses, australianos fizeram e desenvolveram muito bem. Tá? A gente está nesse caminho e tenho certeza que vai ser um grande avanço aí, já tem sido, e que vai se prolongar aí para os próximos anos. Perfeito, perfeito. A ver, então, vamos aguardando os resultados logo mais. Mais uma vez, muito obrigado ao secretário Pedro Paulo Dias, secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, por ter estado conosco hoje. Muito obrigado mais uma vez, secretário. E muito obrigado a vocês que seguiram a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com seu amigo que se interessa por essas pautas de geologia, mineração e também terras raras. E sigam a gente também em nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.